Muito obrigada. Gostaria de convidar a senhora Patrícia Iglesias, presidente da CETESB, a sentar na mesa diretora, por favor, que está faltando uma mulher aqui nesta mesa diretora. Senhora Patrícia, por favor. Muito obrigada. Aproveito para agradecer a presença dos nossos convidados, no nome do Dr. Ricardo Sayeg, também outra ilustre mulher, doutora Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Gostaria de agradecer a presença do senhor José Renato Benites, irmão do nosso homenageado de hoje. Gostaria de agradecer também a presença da Jennifer Price, da Rio USA, que veio especialmente de Miami para o nosso evento. Sr. Frederic Drouin, presidente da Jaguar Land Rover para a América Latina, Sr. José Roberto Maluf, presidente da TV Cultura, entre outros. Agora é aquele momento que vocês podem fazer o network de vocês, conversarem, se conhecerem melhor. Ótimo. Roubando a palavra um pouco aqui com a Tati. Em primeiro lugar, agradecer a todos e a todas aqui presentes. Nós vamos... O crachá que foi instituído, ele serve também como cartão de visitas. Portanto, aquele que estiver de frente para o outro, que quiser trocar cartão, saca o seu crachá, põe o telefone e troca, e façamos isso. Então, Tatiana, agora vamos ter um pequeno intervalo? Sim, agora vocês podem conversar, fazer o network, porque daqui a pouco nós precisaremos do seu silêncio para dar continuidade à solenidade. Muito obrigado. Então, um pouco de música ambiente e vamos nos congratular, cumprimentando um ao outro. Até já. Bom, dando sequência aqui, eu quero convidar o senhor Roberto Troster, que vai fazer uma entrega de um livro ao presidente Temer e ao ministro Nelson Jobim. Cadê o fotógrafo? É uma entrega solene de um livro do senhor Roberto Troster. Muito obrigado, Roberto Troster, pela gentileza. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Gostaria de registrar também a presença a quem peço
Presidente Temer, uma salva de palmas para o nosso sempre Romeu Chap-Chap, que está aqui no fundo. Uma salva de palmas, Romeu Chap-Chap. Querido amigo. Cacai, onde está aqui o Cacai, que vai cumprimentá-lo, o presidente, advogado Cacai. Peço uma salva de palmas a ele, por favor, Cacai. Muito obrigado, doutor Cacai. Bom, eu queria fazer um convite. Primeiro, a entrega de um livro do Bruno Bon ao presidente Temer. Por favor, Bruno, faça a entrega. É uma entrega gentil. Uma salva de palmas ao Bruno Bon. Enquanto o Bruno Bon entrega o livro ao presidente Temer, eu quero fazer um convite para provocar inveja para todos os homens aqui presentes. Mas eu quero convidar não só as mulheres do GCSM, mas todas as mulheres aqui presentes, que viessem aqui à frente, ou aqui do lado, onde o fotógrafo escolher, que vocês vão tirar uma foto oficial com o presidente Temer, que nós vamos colocar na nossa revista. Então, as senhoras do GCSM aqui à frente, Adriana, os homens que estão assistindo, os que estão na frente, que estão atrás, preparem as mãos para uma calorosa salva de palmas para essas mulheres maravilhosas. Obrigado, presidente Temer, pela gentileza. Obrigado, Adriana. Obrigado, Vânia. Duas pessoas que chegaram do exterior para cumprimentá-lo, que é o nosso querido Carlo Barbieri, que veio de Boca Raton. Carlo Barbieri ali no canto. Uma salva de palmas ao Carlo. E a Jennifer Price, que veio de Miami. Onde está a Jennifer Price? Jennifer, uma salva de palmas a Jennifer Price. Olha, duas particularidades. Tem um outro senhor aqui, que é o Frederic Drouin, que é o presidente da Jaguar Land Rover, da América Latina e Caribe. Quem quiser comprar Jaguar, ele não tem para entregar. Frederic Drouin, que está ali atrás. Frederic, está aqui. Uma salva de palmas ao Frederic. Então, senhoras e senhores, nós vamos dar início à nossa parte da solenidade. Tati, me ajude aqui, por favor. Nós vamos fazer o início da solenidade. Quem que nós vamos chamar? Bom, agora nós gostaríamos de convidar ao púlpito o senhor Torquato Jardim para fazer a apresentação ao nosso primeiro homenageado desta tarde. Senhor Torquato Jardim, o púlpito é todo do senhor. Uma salva de palmas ao doutor Torquato Jardim, por favor. A música está muito melhor. Muito boa tarde a todos, uma vez mais, senhoras e senhores. Dr. Mário Garneiro, anfitrião, muito obrigado pelo convite, pela distinção de estar aqui. Agostinho Turbião, obrigado também pela ousadia de me fazer porta-voz da homenagem a Benítez. Eu procurarei, Benítez, ser breve, como a informalidade do ambiente enseja. Parece-me de todo feliz a coincidência da homenagem de homenagearmos dois filhos de imigrantes. Benítez e Vânia, como nós outros todos, e o segundo homenageado, o presidente Temer, somos aqui, muitos de nós, filhos e netos de imigrantes. É interessante essa coincidência de hoje, porque somos todos criados na perspectiva da vida melhor que o Brasil proporciona, compartilhar sonhos, oportunidades. Algo que anda meio esquecido ultimamente,
perdidos como estamos no curto prazo. Refletimos, conversamos, tratamos, negociamos no curto prazo. Onde está a perspectiva de longo prazo que nós herdamos de nossos ancestrais? Fomos educados na ética do trabalho, responsável como pressuposto do seu usufruto. O trabalho como meio, a ética como fim. Algo que anda meio que esquecido também, na azáfama do Twitter, do virtual e dos juízes instantâneos de cancelamento. Aprendemos desde cedo que, com paciência e resiliência, os desafios são vencidos. Algo que também anda meio esquecido, como se o presente fosse imutável, como o mito de Sísifo. O otimista anda acanhado. Realizamos a ideia do progresso continuado da história das sociedades. Porquanto, atentos embora aos empecilhos do momento, trazemos na alma e na memória a vida dos nossos avós e nossos pais na terra ancestral distante. Algo que também anda meio esquecido ultimamente, no revisionismo ideológico que tentam nos impor. Ousamos com prudência, arrostamos as dificuldades com a paciência herdada dos ancestrais. O que me lembra Marco Maciel, um brasileiro notável, que observava no Brasil o otimista pode estar equivocado, mas o pessimista está errado. Não é o que sugere a nossa história. É um convite à ponderação. Em outras palavras, não há escolher entre um e outro, otimista ou pessimista. Conta uma velha história que o otimista inventou o avião. O pessimista inventou o paraquedas. O otimista criou navios. O pessimista criou a boia. Acontece que no Pacífico, na Segunda Guerra, um barco foi torpedeado e o marinheiro sobreviveu porque havia boia. Um avião foi derrubado e a tripulação foi salva porque havia paraquedas. Os dois, mais tarde, tornaram-se presidentes da República. Um conclama o outro. E aí o desafio entre o otimista e o pessimista. É preciso um maestro que harmonize as notas. E, principalmente, herdamos uma cultura de ação, não de omissão. Lembrando o poeta toscano, os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Nossos ancestrais nunca foram neutros. Ou não estaríamos aqui hoje. O Brasil hoje não admite a neutralidade. O Brasil hoje não admite a neutralidade. Formamos opinião, criamos nossas próprias circunstâncias e superamos preconceitos herdados. Benítez, é como eu vejo a sua vida, nesse contexto. O quadro, o resumo da sua rotina, sua via de vida, que não acabou, está muito longe de acabar, você está construindo ainda. Você deixa o rincão familiar no interior do Estado, seguro e fraterno, faz-se engenheiro de metalurgia na FEI, torna-se professor, vai trabalhar na Alice Chalmers, depois vai para a indústria química, a Valspar Corporation, cria a Valspar Brasil, tão bem sucedida que ela se tornou Valspar América do Sul, tão bem sucedida que ela se tornou Valspar América Latina. E foi, então, compor o corporate, o coração da empresa da matriz, como corporate officer, o primeiro não americano em 200 anos de história. Foi para os Estados Unidos cuidar de aquisições estratégicas nos 5 continentes. Aqui, perdoa, Benítez, é preciso uma ressalva. A família ficou 10 anos nos Estados Unidos. Você viajou o mundo, porque você fez do mundo o seu home office. E eu fiz as contas, Vânia. 10 anos em Minneapolis são 50 meses de gelo, neve e temperaturas negativas em 30 graus. Caminhando túneis e subterrâneos para escapar daquele frio.
era preciso backup. Afinal, voltaram ao Brasil e trouxeram consigo agora conhecimento e experiência globais para se somar àquele otimismo de raiz com o país herdado de todos. Você se tornou, assim, uma referência de reflexão por tudo quanto conheceu, criou, inovou em técnicas de cadeias de suprimento, organizações, estruturas corporativas, instrumentos legais, instrumentos econômico-financeiros para expandir, numa escala global, o seu negócio. Com resultado. O resultado, afinal, é a chave do seu sucesso. Em conclusão, para manter a informalidade e a descontração do ambiente, você realizou o sonho dos seus pais imigrantes. Acreditou no Brasil. Está na moda não acreditar no Brasil. Está na moda. Mas eu não me iludo. É uma tática de assalto ao poder. Depois que eles conseguirem, passam de novo a acreditar numa outra estruturação. Aqui, seus pais forjaram seu caráter e você forjou sua formação, com o que conquistou as metas que se impôs mundo afora. Bem-vindo de volta, é hora de compartilhar o que aprendeu mundo afora. Aplausos de todos nós. Belas palavras, doutor Torquato. Peço que o senhor continue aqui, por favor, doutor Torquato, e convido o senhor João Benites, juntamente ao senhor Mário Garneiro. Peço também a presença do senhor Wilson Ferreira Júnior, para que possamos entregar um diploma de honra ao mérito ao nosso homenageado e fazer a foto oficial para a nossa revista e as posteriores memórias deste momento. Fotografia histórica, doutor Mário. Uma salva de palmas ao CEO da JR Benites Board and Advisory, senhor João Roberto Benites. Senhor João, o púlpito é todo do senhor. Gente, eu só tenho 32 páginas para falar e vou falar bem rápido. É com muita alegria que recebo todos vocês aqui hoje. Gostaria de cumprimentar inicialmente minha querida esposa Vânia. Obrigado pelo apoio incondicional à nossa trajetória, um verdadeiro tesouro na minha vida. Cumprimentar o meu querido irmão José Renato Benites por seu amor e intenso companheirismo durante toda a vida. Obrigado, Renato. Também cumprimentar, na pessoa do ilustríssimo senhor presidente Michel Temer, todas as demais autoridades da nossa mesa diretora. Cumprimentar o meu querido amigo Dr. Mário Garneiro, presidente do Fórum das Américas, e o Agostinho Turbian, presidente do GCSM, o qual tenho a honra de ser um conselheiro. Ministro Torquato Jardim, difícil encontrar palavras para agradecer, para expressar o meu agradecimento pelo que o senhor disse aqui hoje. Muito obrigado, é simplesmente inesquecível. Muito obrigado. Meus amigos, parceiros e apoiadores, é uma honra receber esta relevante homenagem de personalidade empresarial e não imagino outra celebridade tão notável quanto a do ilustríssimo senhor presidente Michel Temer, que receberá a homenagem de personalidade pública para brilhantar o nosso encontro nessa segunda-feira. Este momento é muito especial, um privilégio mesmo. Mário Quintana, em sua genialidade poética, disse uma vez: sonhar é acordar-se para dentro. E eu concordo integralmente. Muito cedo aprendi que sonho a gente conquista e constrói dia após dia.
com permanente atenção, empenho e trabalho árduo. Ainda muito jovem, lá em São José do Rio Preto, eu, tímido, observador e neto de imigrantes espanhóis e portugueses, tinha uma imensa vontade de correr o mundo. Deixar que o coração me guiasse e a razão fosse ajustando a bússola para algo que nem bem certo eu sabia o que seria, mas eu tinha forte intuição que seria além terras, além mar. Mesmo sem conhecer naquele tempo a maestria das palavras do Quintana, eu olhei para dentro e sabia que seria um processo individual trilhar rumo ao que a minha alma pedia. Nasci e me criei em Rio Preto, saí de lá para cursar engenharia aqui em São Paulo. São 40 anos desde então e tenho muito orgulho da carreira e da família que formei. 2 pilares que muito fortes me formaram e me conduziram ao que sou hoje. Foram 35 anos de vida executiva, liderando equipes multidisciplinares, ajudando a formar talentos, construir operações, recuperar empresas, expandir outras. Saí do interior de São Paulo para trabalhar em 5 continentes. Temas como expansão, inovação, governança sempre estiveram na minha pauta. Meu ingresso na multinacional The Valspar Corporation acabou acentuando essa agenda, porque meu compromisso naquela época era de ajudar a Valspar a se expandir. A Valspar era uma empresa de capital aberto, listada na Bolsa de Nova York, e vendia apenas 160 milhões de dólares. Mas também ali começava um compromisso ainda maior comigo mesmo, o de me superar a cada missão. Ter feito essa caminhada e tudo que ela implicou, da mudança para os Estados Unidos, e a ausência que todo executivo impõe à sua família no perfil que eu fiz, como disse o ministro Torquato Jardim, me trouxe conhecimento, aprendizado e uma lição de vida que compõe meu portfólio pessoal e intelectual. Realizei, juntamente com um time qualificado, várias aquisições estratégicas nos 5 continentes. A integração da estrutura na Valspar, de cada empresa adquirida, em cada canto do mundo, não foi nada fácil. Esse é o tipo de vivência que muda um homem, porque não é só uma jornada profissional. Os desafios são pessoais, moldam o nosso caráter, nossa resiliência, conduzem a ambientes e culturas, situações totalmente inesperadas e desafiadoras. Me vi conhecendo pessoas de outra formação, de outro olhar para o mundo, com outras formas de fazer negócio e de conduzir equipes. Cada dia era uma escola. Cada dia eu ia dormir um pouquinho diferente, transformado. E eu ia torcendo a cada dia para que eu pudesse também ter transformado alguém, porque o fator humano assume dimensões cada vez mais relevantes na construção e perpetuidade das empresas. A nossa estratégia de expansão da Valspar estava indo maravilhosamente bem. Mas, em 2017, quando o nosso faturamento saiu de 160 milhões de dólares para quase 5 bilhões, a Valspar foi comprada pela Sherwin-Williams. Uma surpresa incrível no mercado, porque a Sherwin-Williams pagou muito para comprar a Valspar. Segui na Sherwin-Williams para fazer a integração das 2 gigantes e depois da integração decidi seguir novos sonhos. Trabalhar na indústria química, que exerce papel fundamental nas economias regionais em todas as partes do mundo, me trouxe uma visão sistêmica muito grande. Toda essa história que vivi, experiência que acumulei, são poderosos tributos para que eu me sinta seguro em ser um colaborador para aqueles que queiram crescer, voltar a produzir em níveis mais altos, avançar comprometidos com uma agenda nas questões ESG. Gosto de desafio, de gente e de me sentir agente de transformação. Para finalizar, minha volta ao Brasil, onde nasci,
e amo viver, também me permitiu encontrar esse novo sonho. Seguir trabalhando ao lado dos boards, em conselhos de administração, conselhos consultivos, na construção de um futuro sustentável para as organizações e para o nosso país. Estou muito feliz, honrado e emocionado por ter vocês aqui hoje. Muito obrigado. Do meu lado. Senhoras e senhores, só um pequeno esclarecimento. Essa homenagem que fizemos hoje, presidente Temer, ao João Benítez, por conta da pandemia, ela tem 2 anos de atraso. Nós faríamos essa homenagem a partir de um trabalho realizado por nós, do GCSM, de identificar um brasileiro além fronteiras, além de nós que fazemos o trabalho aqui no Brasil, como tantos que estão aqui, mas um reconhecimento de quem deu toda uma vida para fazer um trabalho quase que único e extraordinário no setor que ele militou, na área internacional. Então, parabéns, João, foi uma honra muito grande te homenagear e reconhecer esse teu trabalho. E agora, como não podia ser diferente, eu vou convidar a Adriana que faça, então, uma pequena homenagem aqui à frente à Vânia Benítez, que, afinal de contas, foi ela que suportou o inverno lá em Minneapolis, né? Então, Tatiana, por favor, pode portar as flores à Adriana. Vânia Benítez, por favor, ali ao centro. E o João acompanhando a sua esposa ali também, para receber esse gesto, esse mimo. Ali à frente, Vânia, por favor. Ali ao centro, por gentileza. Mais uma vez, uma salva de palmas para esse lindo casal. Registrando também a presença do senador Alexandre Giordano, aqui presente. Uma salva de palmas ao senador. Senhoras e senhores, vamos dar início agora à nossa solenidade, que é do ano. Como eu disse às senhoras e senhores, a homenagem feita a um empresário, e até agradeço ao Wilson Ferreira Júnior, que acompanhou na homenagem, por conta de ter sido o Wilson Ferreira Júnior, o nosso OCA, nos dando a honra de receber o prêmio no Egito. Uma salva de palmas ao Wilson Ferreira Júnior. Presidente, é difícil não citar o Wilson com mais detalhe, porque o trabalho que esse seu aluno, porque foi do seu governo, e às vezes as pessoas brincam conosco que a gente badala o presidente ou não, mas como é que pode? O senhor tem aqui à mesa o Wilson Ferreira Júnior e o Antônio Claret de Oliveira. Claret, presidente da Infraero, a grande transformação no serviço aeroportuário, os dois aqui presentes, foram seus colaboradores do seu governo. O Wilson Ferreira Júnior transformou a Eletrobras num asset espetacular. Em seguida, vai para a BR Distribuidora e transforma num dos maiores exemplos de administração exponencial já conhecido no Brasil. Então, Wilson, é uma honra enorme ter você aqui, um brasileiro notável que faz toda a diferença e nos motiva a realizar esses eventos por conta do trabalho que você fez. Evidente que eu preciso vir para o canto da mesa aqui e falar da grande licenciadora do meio ambiente, que é a Patrícia Iglesias, que vai nos representar agora em Glasgow, na COP26, levando para o mundo o modelo do Brasil de equilíbrio e de controle do clima no Brasil. Uma salva de palmas à Patrícia Iglesias. Eu quero convidar, presidente Temer, nós escolhemos uma pessoa que pudesse falar a seu respeito, e pelo segundo ano e pela segunda vez, que é o jornalista, presidente da TV Cultura, o único presidente de televisão que trabalha no Brasil, José Roberto Maluf. Por favor, José Roberto. Você está me gozando? Boa tarde a todos e a todas. Parabéns para as mulheres. Um grande número hoje aqui presente, neste Outubro Rosa. Presidente Temer, meus respeitos, parabéns pela homenagem. Benítez, também parabéns pela homenagem.
Em nome, quero também cumprimentar o Mário Garneiro e agradecer pelo convite, Agostinho Turbian, Tatiana, muito obrigado. Cumprimento a mesa em nome do Fernando José da Costa. Ficam os senhores todos cumprimentados, porque é muita gente que tem aqui hoje. Boa tarde a todos. Tive o prazer de fazer a apresentação, ou melhor, de fazer a saudação, em dezembro de 2018, ao presidente Temer, que deixava o governo. Na ocasião, eu falei um pouco da sua história, nascido em Tietê, foi deputado federal, foi secretário de Segurança Pública, criou a primeira delegacia da mulher do Brasil e fez tantas outras coisas, e recuperei o texto. Trouxe o texto aqui 3 anos depois. Mas eu não vou ler tudo o que eu disse naquela oportunidade por causa do problema da hora. Mas eu vou destacar como foi o seu governo do ponto de vista de quem estava do outro lado assistindo ao que ele estava fazendo. Disse eu na época: quando assumiu a presidência, Michel Temer teve que começar pelo começo mesmo, pelo básico, pelos números. Disse que o que era apresentado pelo governo passado não tinha a menor correspondência com a realidade. Foram necessárias mudanças estruturais para atingir seu principal objetivo, que sempre foi o de reorganizar o país, colocar em ordem as contas públicas e retomar o crescimento. Precisou de sua famosa habilidade política para contar com uma base sólida no Congresso e conseguir a aprovação das reformas tão necessárias. Foi Temer, o seu governo, o responsável pelo controle dos gastos públicos, a PEC do teto, garantia de responsabilidade fiscal, pelo PIB, na época, positivo de 1,08% em 2017. Foi o responsável pela redução da taxa básica de juros de 14,25% para 6,50% ao ano e da inflação de 9,32% para 4%. Derrubou os juros e controlou a inflação. Pela reforma trabalhista, que alterou em mais de 100 pontos na CLT, que fez prevalecer agora os acordos coletivos sobre as leis e que flexibilizou a jornada e o regime de trabalho, modernizando, enfim, a legislação brasileira. Foi pela liberação da terceirização das atividades fim. Foi pelo Programa de Parcerias e Investimentos, que tem como objetivo facilitar concessões, serviços e empreendimentos. No campo social, pela inauguração de parte da obra de transposição do Rio São Francisco e também pela distribuição de títulos rurais beneficiando os pequenos proprietários. No campo da educação, pela aprovação da Base Nacional Comum Curricular para educação infantil e ensino fundamental e pela reforma do ensino médio. Medidas de austeridade são sempre difíceis, mas mesmo sob pressão de setores que insistem em manter os privilégios, fez muito em pouquíssimo tempo. Fez o que se propôs, reorganizou o país e o deixa, naquela época, no caminho do crescimento, com as melhores condições desde a redemocratização. Dizia eu na oportunidade: o próximo governo assumirá um país em condições muito melhores e terá que tomar medidas já desenhadas pela atual equipe econômica, muito bem escolhida e que fez um excepcional trabalho. Enfim, temos pela frente a reforma da Previdência e a simplificação tributária, principalmente. O governo Temer reconstruiu o país e será lembrado por isso. Como disse Mário Touros, ex-diretor do Banco Central, o Brasil é uma das melhores apostas para 2019. E terminava dizendo: sorte nossa. Não foi bem assim, não é? Lamentavelmente, não foi bem assim. Ontem, no jornal Folha de São Paulo, um artigo de autoria do presidente tinha o seguinte título: teto é tudo. E nós estamos furando o teto para segurar as despesas desse país. Porque não queremos baixar o custo desse país. Essa que é a verdade. No texto de ontem, o presidente deixa muito claro que é possível manter o teto e, ainda assim, fazer as correções necessárias nesse momento de pandemia
e de falta de alimento para boa parte da população brasileira que vimos na TV e nos jornais, cavocando lixo, tirando de caminhão de lixo e comprando osso a R$ 4 o quilo para poder comer uma sopa de osso que nada mais nada tem do que alguns fiapos de carne. Estamos com 19 milhões de pessoas nessa situação. Esse é o país que temos hoje e que nós temos que recuperar. No governo novo, no governo atual, nós encontramos desde o início dois pilares. O primeiro era Sérgio Moro, para acabar com a corrupção de vez. E o segundo era o ministro da Economia, Paulo Guedes, o chamado Posto Ipiranga, que, nessas alturas, lamentavelmente, é um posto de bandeira branca com gasolina batizada, porque, infelizmente, não estamos indo bem. Nesse governo ainda, tivemos de tudo o que não se pode ter. Assessorias secretas, empresário vestido de periquito, enfim, coisas extraordinárias e nada de administração deste país. A única preocupação é se reeleger em 2022. Eu tenho que fazer essa comparação com um governo que fez tanto em tão pouco tempo. E hoje em dia ainda temos um governo que, vamos dizer assim, quem garante esse governo e quem administra esse país é o chamado Centrão. O Centrão, que Maílson da Nóbrega diz que não se vende, ele só é alugado. E de vez em quando ele é devolvido. Mas, enfim, é um país que nós temos que mudar novamente. Lamento que o presidente Temer não tenha continuado por mais tempo e não tenha sido reeleito. Conheci o presidente Temer nos tempos em que nós dois éramos professores da PUC, eu acho que ele ainda é. Ele dava constitucional e eu dava direito civil. Eu trabalhava com o Walter Seneviva e ele era o titular da cadeira dele. Foram bons tempos. Fui aluno do seu irmão Fued, na Faculdade de Direito da USP, que era do grupo do professor Ataliba Nogueira. E sempre votei no Michel Temer, em Michel Temer para deputado federal. E nenhuma das vezes deixei de votar nele. Mas eu quero terminar, porque dizia o Mário Covas que o melhor discurso é o curto. Então, eu quero terminar dizendo só uma frase da música Tempos de Criança, de Ataúfo Alves. Nós éramos felizes e não sabíamos. Convido o presidente Temer para receber a sua homenagem das mãos do Antônio Claret de Oliveira, que foi homenageado antes do senhor, há 2 anos atrás. Tatiana e Giovana, por favor, entregar o diploma ao Antônio Claret de Oliveira, ali à frente. Senhoras e senhores, nós estamos rigorosamente dentro do horário combinado, e eu, antes de passar a palavra ao presidente Temer, para que ele possa usufruir e nos dizer, usando o tempo que ele precisar, agradecer a todos pela presença, às mulheres, aos amigos. Voltamos em breve, e uma calorosa salva de palmas a essa mesa que nos abrilhantou hoje, com seu brilho. Porque depois do presidente não se fala mais, o evento está encerrado. Presidente, a palavra é sua. Meus amigos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Agostinho, Mário Garneiro, por essa delicadeza, essa extraordinária gentileza de reunir tanta gente ilustre aqui neste plenário deste restaurante, né? E fazer o seguinte, eu não vou saudar ninguém, porque são tantas autoridades, não é, Fernando? Que eu vou tomar a liberdade de cumprimentar a todos pelas senhoras presentes. Eu cumprimento, por meio das senhoras, a todos aqueles que aqui se encontram. Quero, naturalmente, registrar, Benítez, a satisfação de ser homenageado ao seu lado, não é? Para mim, você é de uma área, eu sou da outra área, mas certa e seguramente a sua atuação, o seu currículo extraordinário,
que eu já conheci em parte, agora vinha conhecê-lo por inteiro, não é? Revela que a escolha de estarmos juntos no mesmo dia enaltece e engrandece o meu currículo. Muito obrigado a você. Eu quero, muito rapidamente, dizer, viu, Agostinho, dizer o seguinte, que interessante, você está promovendo aqui uma coisa que poderia exatamente pautar-se pela ideia do otimismo a que falou Torquato Jardim, não é? Porque interessante, eu vejo aqui um conjunto de raças, se me permite, não é? Libaneses, portugueses, espanhóis, japoneses, judeus, italianos, enfim, descendentes de todas as etnias, e até brasileiros, não é? Então, eu quero dizer ao Zé Roberto Maluf, que exagerou, naturalmente, nas suas palavras, né? Foi delicadíssimo com o que disse a meu respeito, e até eu que estava preparado para vir aqui fazer propaganda do governo, eu não preciso fazê-lo porque o Zé Roberto Maluf fez a propaganda do meu governo. Mas eu quero dizer que este almoço tem uma simbologia extraordinária, que é o símbolo da paz. Interessante. Será que num país em que nós conseguimos reunir tantas etnias, tantas raças, que juntamente com os brasileiros em geral, conseguiram fazer crescer esse país, será que nós temos o direito de nos desentendermos como nos desentendemos hoje aqui no Brasil? Não só no plano pessoal, Claret, no plano institucional. São divergências, né? E mais divergências que prejudicam o desenvolvimento do país. Porque é interessante, até por vício profissional, eu digo que a paz é uma determinação da nossa Constituição. Vocês sabem que desde o preâmbulo da Constituição, e preâmbulo vem de preambular, e, portanto, antes de caminhar, antes de entrar no texto positivo, né? Lá está dito, olha aqui, senhores constituintes, os senhores vão criar um Estado, mas vão criar um Estado pautado pela ideia da pacificação interna e internacional. Então, só para dar dois exemplos, né, quando a Constituição diz assim, todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, credo político, a ordem constitucional, Agostinho, unam-se todos. Quando mais para frente vai dizer, olha aqui, os artefatos nucleares, senador Giordano, não podem ser utilizados a não ser para fins pacíficos, está dizendo no plano internacional que não há beligerância com os demais estados estrangeiros. E, entretanto, vejam que coisa curiosa, ao longo desses últimos anos, de uns tempos a esta parte, nós temos uma divergência extraordinária, não só de natureza institucional, mas de igual maneira entre brasileiros. Quantas e quantas vezes no passado eu ouvia dizer, olha aqui, não vai dar para fazer o jantar lá em casa de Natal, porque o meu primo tem uma posição, eu tenho outra, e aquilo vai dar briga. Isso não pode acontecer, não é? Porque a nossa harmonia, a solidariedade, foi uma coisa que foi construída ao longo do tempo entre todos aqueles que habitaram o nosso país. E por isso, Agostinho, eu quero cumprimentá-lo, você realmente reúne, você é capaz de reunir pessoas da mais variada tendência, não é? E tem, digamos assim, a sabedoria de impedir que as várias tendências se manifestem contrariamente umas às outras. Ao contrário, o que fazem, Capesa, é exatamente reunir as tendências, reunificar as tendências. Né? De modo que, neste momento, o que eu quero pregar aqui, com toda a tranquilidade, é a paz no nosso país. Nós precisamos disso. Nós precisamos de harmonia, não só entre as instituições, como particularmente entre os brasileiros. E, finalmente, como o Zé Roberto tocou no assunto, eu quero dizer que essa coisa do teto dos gastos públicos, né? Paulo Rabelo de Castro sabe bem disso. Aqui no Brasil nós temos uma mania de legislar. A cada momento que surge um problema, nós temos que editar uma legislação. E ao editar uma legislação, ou ao procurar editar uma legislação, Jobim melhor do que eu, que frequentou o judiciário, o executivo, o legislativo, sabem mais do que eu, nós temos a mania de esquecer o que já foi escrito na legislação nacional. Então, de vez em quando, eu penso interessante, ninguém, viu, Zé Roberto, acho que chegou a deitar os olhos sobre a emenda constitucional do teto de gastos públicos, porque lá está dito o seguinte, olha aqui, primeira ideia, ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Há o fundamento de que, se você gastar mais do que arrecada, ao final de cada exercício, você tem um grande problema econômico e financeiro. Ora bem, no país também, você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada.
não é? E por isso que a emenda do teto de gastos públicos estabelece que você só pode fazer um novo orçamento, Romeu Chap-Chap, acrescentando a inflação do ano anterior. Nada mais do que isso, não é? E isso vem dando resultado. Nós estamos diminuindo a dívida pública. Só dou um exemplo numérico, de 179 milhões para 159 para 139 bilhões, né? Bilhões nos 2 anos e meio, que eu estive no governo, ao fundamento de que, em um determinado período, nós vamos empatar o que se arrecada com aquilo que se ganha. Agora, por outro lado, nós vivemos num país com muitas carências, e por isso nós previmos, na emenda constitucional do teto, a hipótese de calamidade pública ou de comoção interna, quando, então, lá está escrito, e escrito, só faltava escrever em letras garrafais, mas está bem escrito, bem delineado, que se houver calamidade pública, você pode usar os chamados créditos extraordinários, previstos no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, interessante, quando eu vejo a história da pandemia, desde o início eu disse, olha aqui, nós estamos diante de uma calamidade pública, sem dúvida alguma. Portanto, não é preciso queimar a cabeça, ir para editar, orçamento de guerra, essas coisas assim, basta usar o que está na emenda do teto. E agora, em face do prolongamento da pandemia e do aumento da pobreza, convenhamos, imagens dramáticas descritas aqui pelo Zé Roberto Maluf, de gente procurando lixo para poder comer, nós temos mais de 20 milhões de pessoas que hoje passam fome. A verdade não é pobreza, é miserabilidade. É gente que está abaixo da linha da pobreza. Então, nós temos que dar atenção a isso. E qual é a atenção que a emenda constitucional do teto deu? Olha aqui, se acontecer calamidade pública, e aqui há uma calamidade, é certo que se fala em imprevisibilidade e urgência, mas imprevisibilidade está na ideia, viu, Agostinho, de que essas grandes massas populares, num dado momento, podem se rebelar e podem desagregar a nossa nação. Portanto, a urgência também se coloca. E se é imprevisível e urgente, você pode, eu estou falando aqui tecnicamente, né? Você pode usar os créditos extraordinários. Então, não é preciso toda essa discussão enorme que se fez no país para saber como atender os vulneráveis e, pior do que isso, como furar o teto da responsabilidade fiscal interna e internacional. Se nós hoje tivermos praticamente as nossas empresas nacionais praticamente destruídas, nós temos que ter capital estrangeiro aqui dentro, não é? No ano que vem. E para ter capital estrangeiro, essa gente olha para a gente e diz, eu quero saber se eles têm responsabilidade administrativa, fiscal. Então, nós precisamos ter a manutenção do teto de gastos públicos, volto a dizer, com a solução que está na própria emenda, autorizando a atenção aos vulneráveis, mais do que vulneráveis hoje, aos miseráveis, aqueles que não comem no dia a dia. E quando eu aqui me alimentava, Agostinho, eu me lembrava desses fatos, né, dolorosos, mas eu dizia interessante, este grupo que está aqui, que é um grupo, se eu citar a todos e a todas, certa e seguramente, nós vamos verificar que aqui há um grupo imenso de formadores de opinião, a partir do Zé Roberto, que dirige aliás, deu um salto extraordinário na TV Cultura, né? Então, nós temos aqui, Benítez, formadores de opinião que, se convencerem das palavras que foram ditas dessa tribuna, e mais acentuadamente, talvez por mim, podem sair daqui em todos os cantos e recantos, dizer, olha aqui, não precisa furar o teto e vamos socorrer os pobres. Muito obrigado. Presidente, eu vou pedir licença ao senhor, e a mesa decidiu, e nós, Podestá, José de Podestá, que é o presidente do Conselho Curador do GCCM, a mesa, Dr. Milton Luiz de Melo Santos, presidente também da Secreto, de convidar o ministro Nelson Jobim para fazer o encerramento oficial desta solenidade, presenteando também a nós e o senhor com as palavras, sabe as palavras do ministro. Ministro, púlpito é do senhor. Caros amigos, ele prometeu que o discurso do Michel era o último, mas não cumpriu. Eu creio que ouvimos bem o Michel, eu conheço o Michel há alguns anos, conheço também os gestos do Michel. O Michel não suporta ter o suporte de mexer com as mãos, coisa histórica.
E lembro o seguinte, o Michel tem uma compreensão que estamos perdendo a referência. O passado a gente olha para compreendê-lo. Mas o dia de hoje e o futuro temos que viver. E nós não construímos o futuro retalhando o passado. Aqui tem alguns que ficam no passado e querem reproduzir o passado. Outros olham para o passado para se comportar contra o passado no futuro, retalhando, perdem uma imensa energia. O que o Michel faz, e sempre fez, nesse processo de conciliação e de gestos, digamos, históricos, eu conheço esses gestos desde 1970, eu creio que é essa a mensagem. Está encerrado os nossos trabalhos. Foi tudo mandou, né?